oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Somos agradecidos a Deus por essa oportunidade. Queremos, juntamente com os irmãos, ler alguns versículos. Na mesma palavra que foi lida, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, fala acerca de Jesus, sua conversa com o príncipe Nicodemos. Queremos meditar um pouco. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, só para a gente começar a nossa reflexão, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, irmãos, para os estudiosos, é o versículo considerado o texto áureo da Bíblia Sagrada, ou seja, o ponto mais importante de toda a Bíblia está aqui, o centro, o real propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo, né? Em outro evangelho, o evangelista, como já foi citado aqui, Cristo veio ao mundo buscar e salvar os pecadores. E aqui o evangelista João, ele falando, ele diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para nós entender melhor acerca disso, é necessário a gente ler um pouco do começo do capítulo 3, versículo 1, em que a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem, e esse homem era Nicodemos, e a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. E nós vemos que a Bíblia fala, quando a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus, a Bíblia quer dizer que esse homem tinha uma posição alta, uma posição de prestígio, um cargo elevado. Ele não só era um fariseu, um homem religioso, que jejuava 2 vezes por semana, dava seu dízimo de tudo, mas também a Bíblia diz que tinha uma posição elevada, pois a Bíblia diz que ele era príncipe. Mas nessa noite nós queremos falar de outro príncipe, um príncipe que está acima de Nicodemos. Esse príncipe se chama Jesus Cristo. E o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus Cristo. É esse. É esse que o apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Interessante que o irmão Miranda falando por aqui, e ele falou de uma maneira tão simples, embora muitas vezes a gente assim, não pega o contexto, dizendo, ele não só chamou um, né? Chamou todos, né? O apóstolo Paulo, ele quando dizendo a Tito, ele falou sobre isso. Foi a todos que ele veio buscar, foi a todos que ele veio salvar, não foi alguns. Muitas vezes a gente fazendo alguma festa, alguma comemoração, vamos dizer, um almoço, e a gente fica limitado em chamar muitas pessoas, até que a gente, a questão não é que a gente não queira, a questão é que as condições não dá. Se fosse por a nossa vontade, a gente chamava muitos. Mas Jesus é diferente. Se ele chama é porque tem condições de salvar. E se tem condições é porque ele pode. E porque ele pode. Porque a Bíblia diz que ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E é essa vida que ele quer dar a muitos. Inclusive você que está ouvindo esse serviço de som. Eu acredito que tem muitas pessoas ouvindo porque teve uns irmãos que vieram para cá. Eu acredito que não foi tanto aviso. Mas também se não foi, eu acredito que esse som está chegando em algum canto. E se está chegando, a palavra de Deus está sendo anunciada, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, diz a mesma.
Mas a Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu, um homem religioso e um príncipe. Embora isso não quer dizer que ele seria salvo. Por exposição de Deus não quer dizer muitas coisas, nem religiosidade. E a gente vai ver por que isso. Este foi ter de noite com Jesus. Quem? Nicodemos. E disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E verdadeiramente, ninguém não pode fazer sinal, milagres, curas, se não for através de Jesus Cristo ou não for Jesus Cristo. Nós mesmos já somos um milagre de Deus a partir do momento que estamos aqui glorificando o seu nome. Pois, como disse o salmista no capítulo 3, ele disse: deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Isso é um motivo de agradecimento a Deus pela sua graça, por esse favor que nós não merecemos, mas Ele tem dado a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, tem outro aprendizado para nós. A Bíblia diz, através de João, que é necessário todo homem nascer de novo. Por que é necessário que todo homem nasça de novo? Para entrar no reino de Deus. Como eu já disse, não basta ser religioso, não basta fazer obras de caridade, não basta ajudar uma pessoa, não basta ser bonzinho, não basta ter condição, arcar com algumas despesas para ajudar outras pessoas. É necessário nascer de novo. E Jesus diz: como é esse nascimento? Ele diz: da água e do Espírito. A água que simboliza o batismo, né, que representa a morte para o mundo. É tanto que Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Nós vemos isso com Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus vai passando e sabia que ele estava ali atrepado em cima daquela árvore, ele disse: Zaqueu, desce depressa que me convém repousar em tua casa. E como foi dito aqui, Deus quer repousar na casa de muitas pessoas. A palavra diz que ele está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a sua porta, ele entra e juntamente com ele faz uma ceia. E Jesus está à porta. É necessário somente abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo fazer morada. Mas Jesus diz que também tem de ser do Espírito. E o Espírito tem dois pontos aqui: a fé e a consciência. Mas nós queremos entrar pela questão da fé, pois essas são duas faculdades que vêm do Espírito: a fé e a consciência. Mas a fé, a Bíblia diz que a fé que agrada a Deus, a fé salvífica, é essa que importa, a fé salvadora. E essa que está aqui em destaque, porque somente pela fé que nós temos a vida eterna. Assim como foi citado aqui, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não tinha acontecido, ele, para a segurança da sua vida e da sua família, preparou a arca, pela qual Deus condenou o mundo e salvou a família de Noé. Mas Noé acreditou somente pela fé. Deus anunciou que ia vir um dilúvio de 40 dias, ia chover durante 40 dias e 40 noites. Mas, irmão, naquele tempo não chovia. E como é que as pessoas iam acreditar se não chovia? Como diz Gênesis 2:5. Mas muitos duvidaram, muitos não quiseram acreditar naquela palavra que foi anunciada. Mas Noé, pela fé, a fé salvífica, a fé salvadora, acreditou, construiu a arca, se preparou, pregou o evangelho por aproximadamente 120 anos. E quando veio o juízo de Deus, Noé estava seguro dessa palavra. E essa palavra não é diferente das que nós estamos anunciando hoje. A Bíblia diz que Jesus está às portas. E ele diz: como foi nos dias de Noé, também será assim na vinda do Filho do Homem, ou seja, na vinda de Jesus Cristo, em que muitos estão se casando, estão construindo, estão tendo uma vida normal. Porém, é necessário
a esperança em sua vida. Pois a Bíblia diz que o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O próprio Jesus, quando escreveu no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Não existe só uma morada, há muitas. E ele disse: se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar e voltarei. Para onde eu estiver, estejais vós também. Isso é o fiel amigo, aquele que quer o bem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É tanto que diz: vou preparar moradas, para onde eu estiver, vocês estejais vós também. Embora Jesus tenha ido, irmãos, isso não quer dizer que ele não esteja conosco. Ele disse que ia mandar um consolador para estar conosco, dia após dia, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso também faz parte do novo nascimento. A crença em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, a busca da vida eterna que somente há nele, na graça de Deus revelada nele, naquele autor e consumador das nossas vidas. E mais adiante, como nós lemos no versículo 13, em que diz: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Quem não sabe esse episódio, Deus, quando usa Moisés para tirar o povo do Egito, um povo que estava escravo há muito tempo, um povo que estava sofrendo ali, passando muitas necessidades, sendo oprimido, passando por um momento muito difícil em sua vida, pois não tinha paz, não tinha sossego, pois sua vida era só dedicada à escravidão. E o povo começa a clamar pela misericórdia de Deus, e Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. E quando Moisés tira o povo do Egito e vai caminhando à terra prometida, ao qual Deus promete, chega um momento que o povo começa a murmurar. E dizem que era melhor ter ficado no Egito do que passar pelaquela situação que estava passando. E Deus manda serpentes naquele momento, naquele período, e muitas pessoas são mordidas e muitas chegam a morrer. Mas as outras se arrependem do que fizeram e foram até Moisés para Moisés interceder por eles. E Moisés intercedeu. E Deus mandou fazer uma serpente de haste, de metal, e atrepar a serpente, para que todos que olhassem fossem curados. E assim foi feito, e muitos foram curados. É por isso que o evangelista João, ele usa essa figura para dizer que assim como foi naquele dia, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, pregado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, para que todo aquele que acreditar, que der crédito, que confiar, que entregar a sua vida a ele, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu não posso salvar o irmão Marival, não posso salvar o irmão Hanoi, Glória a Deus. Aleluia. mas Jesus Cristo pode. Né? De maneira que a palavra deve ser pregada, assim como nós estamos falando. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que isso? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De maneira, irmãos, que somos agradecidos, e todos aqueles que estão ouvindo esse som possam meditar nessa palavra, pois a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus a homens, não homens comuns, homens que tinham uma comunhão com Deus, homens que receberam essa palavra não deles, mas foi do Espírito Santo de Deus. Uma palavra que o apóstolo Paulo falou, que ela é digna de toda aceitação, ao qual ele diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele era um principal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De maneira como o evangelista Mateus diz, só para encerrar, no capítulo 9, versículo 13, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em que ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício,
Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você se acha pecador, foi Jesus que veio lhe buscar. Interessante que hoje estava falando para o menino, e o menino me perguntando como é que a pessoa faz tudo que não presta, faz as coisas erradas, e depois que é crente é bonzinho. Aí eu disse, você quando está doente e quando está bom você procura um médico? Ele disse, não. Eu disse, do mesmo jeito é a vida espiritual. Quando a gente reconhece que somos pecadores, que necessitamos da graça de Deus, da sua misericórdia, quando nós reconhecemos que nós não podemos nada, que sem Ele nada nós podemos fazer, aí a gente procura Ele. Do mesmo jeito é a vida normal. Você não vai procurar um médico quando está bom. Você vai procurar quando está doente. É porque vem os sintomas, vem aquilo que lhe aflige, vem aquilo que você vai ver que não está normal. É da mesma maneira que você ouve a palavra de Deus e para pensar e diz, esse não é o caminho. O caminho, quem disse foi Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nessa noite escolha a porta que se chama Jesus Cristo. E diz, eu sou a porta. Aquele que entra por mim, entrará, sairá, achará pastagem e salvar-se-á. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando você que ouve esse som. Que Deus continue abençoando a sua família. Mas saiba, não tem outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu preciso de